Descubra o plano divino por trás da destruição dos cananeus, uma verdade transformadora revelada. No terceiro ano de Joaquim, enquanto o povo de Israel se preparava para entrar na terra prometida, Moisés, escolhido por Deus, enfrentava um dilema moral devastador. Após a longa opressão no Egito, o povo esperava ansiosamente por Canaã, a terra que emanava abundância. No entanto, Moisés estava ciente das instruções de Deus: destruam totalmente os povos daquela terra, não deixem nada que os contamine. A atmosfera nas margens do Jordão era carregada de emoção e temor. O futuro da nação dependia da obediência a essa ordem. Com o olhar fixo no horizonte, Moisés entrou em profunda oração. Ele buscava a orientação do Senhor, ponderando sobre a severidade dessa ordem divina. A imagem das muralhas de Jericó, imensas e desafiadoras, representava não apenas um obstáculo físico, mas um teste espiritual. Moisés recordava as palavras que ecoavam em sua mente: a justiça de Deus e a gravidade da desobediência. Como um pastor que anseia por orientar seu rebanho para a segurança, ele se perguntava se era possível purificar a terra sem derramamento de sangue. Enquanto a noite caía, os murmúrios e discussões começaram a surgir entre o povo. Alguns clamavam por guerra, enquanto outros escondiam seus medos nas sombras. Como poderiam confiar nas promessas de Deus enquanto a dúvida os envolvia? Com o coração pesado, Moisés se levantou. Sejamos firmes na fé. A vitória não está em nossas mãos, mas nas promessas que o Senhor nos deu. No entanto, a incerteza permanecia no ar, como um manto que cobria a alma do povo. Chegando a Jericó, o povo começou a assumir posições. Alguns preparavam-se para um ataque imediato, outros, por outro lado, se voltavam para a oração, buscando discernimento divino. Ao iluminar a escuridão com tochas, Moisés se lembrou de como a verdadeira vitória vinha pela fé, baseada na obediência a Yahvé. Ele sabia que as muralhas cairiam não por força humana, mas pelo poder de Deus. Porém, no fundo de seu coração, havia uma luta interna, a necessidade de entender o plano de Deus e a implementação das ordens de eliminar um povo que se distanciara da verdade. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Mas Moisés ainda estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha transcenderia a simples obediência e abordaria a profundidade do coração humano e sua necessidade de redenção. As muralhas de Jericó não eram apenas barreiras físicas, mas também espirituais, que testariam a fé e a confiança de um povo que buscava um novo lar. O futuro lhes reservava um desafio ainda maior, pois apenas obedecer às leis de Deus não bastaria, eles teriam que entendê-las e vivê-las, refletindo a luz de Yahvé para outras nações. A pergunta que ecoava era: como poderiam entender a necessidade da severidade de Deus, ao mesmo tempo, experimentar sua misericórdia? Enquanto a aurora despontava sobre as colinas de Jericó, Moisés se preparava para o que parecia ser um momento de definição. Com a respiração pesada e a mente repleta de incertezas, ele reuniu os líderes das tribos para uma reunião crucial. Através de murmúrios de ansiedade, a mensagem de Deus ressoava forte: assim como eu estarei com vocês em cada batalha, assim deverão permanecer em minha palavra. Ele olhou para cada um deles, seus rostos refletindo a inquietude que dominava a multidão. Hoje, proclamou Moisés com firmeza, é o dia em que as muralhas cairão. Não pela força de nossas mãos, mas pela obediência à palavra do Senhor. Um sussurro percorreu as fileiras. A incredulidade em algumas almas se misturava com a esperança de outras. Ele se lembrou da promessa: eu entregarei suas cidades nas suas mãos. Agora, Moisés novamente se viu preso entre a certeza da palavra divina e a angústia do momento. Então, algo incomum aconteceu. Uma figura surgiu à sua frente, envolta em uma luz radiante. Era um mensageiro do Senhor, com uma espada desembainhada ao seu lado.
Moisés sentiu o peso de sua presença, uma combinação de temor e reverência. Sou o comandante do exército do Senhor. Estou aqui a seu favor, disse o anjo. A palavra favor ecoou em seu coração, uma confirmação de que a luta não seria apenas física, mas também espiritual. Com a referência do Senhor diante de si, Moisés se ajoelhou. Que deveremos fazer? Perguntou, ansiando por orientações claras. O mensageiro instruiu: vocês marcharão ao redor da cidade durante 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, darão 7 voltas, e com o som das trombetas, o Senhor fará o resto. A declaração reverberou como um trovão nas profundezas de sua alma. Havia algo não só da força divina, mas do plano de Deus em ação. A comunicação divina não apenas acendeu a fé entre os israelitas, mas também desnudou os corações. Como poderiam crer que suas vozes e passos seriam suficientes para produzir uma vitória tão grandiosa? A sutilidade do Senhor se tornava cada vez mais evidente. O silêncio trouxe convicção. O que parecia loucura aos olhos humanos era, na verdade, um teste de obediência. Enquanto a multidão se preparava, um grupo de espias observava as muralhas de Jericó, ferradas de uma confiança que os mantinha em pé. Eles haviam escutado os rumores do que o Deus de Israel tinha feito e estavam alarmados. A insegurança colidiu com a estratégia divina e, em meio ao medo, os moradores da cidade se tornaram prisioneiros de si mesmos, mais uma vez revelando a fragilidade da carne. À medida que o povo se organizava, Moisés convocou os sacerdotes. Preparem as trombetas! Ordenou. Aquelas almas devotadas sabiam que existia um propósito muito maior além da destruição física. As trombetas não seriam meramente instrumentos de guerra, mas proclamadores da fidelidade de Deus. Assim, em meio aos desafios, a esperança florescia. Naquele dia, os sentimentos se dividiram entre desconfiança e motivação. Uma certeza pegajosa pairava nos corações: as muralhas de Jericó não eram o único obstáculo a ser superado. O verdadeiro teste da nação seria a determinação de seguir os caminhos do Senhor, mesmo quando a lógica não se sustentasse. Enquanto eles marchavam em direção ao futuro, uma pergunta surgia: se as muralhas caíssem, o que sucederia em suas vidas? Seriam apenas conquistadores de terras, ou encontrariam em Deus a verdadeira vitória? O Senhor estava prestes a revelar a profundidade de sua soberania, e não apenas nas vitórias externas, mas nas mudanças internas, preparando um novo povo para refletir sua luz. Mas antes que as trombetas soassem, uma nova revelação se aproximava, uma chave para o que estava por vir. O que aconteceria quando finalmente cruzassem as fronteiras entre destruição e redenção? O que o Senhor tinha reservado quando as muralhas caíssem? A espera pela resposta se tornava palpável, uma antecipação do que Deus estava prestes a desvelar. Enquanto o sol começava a acender completamente no horizonte, iluminando as muralhas de Jericó com um brilho dourado, a multidão de israelitas se preparava para seus primeiros passos em direção à obediência. Moisés, com um semblante grave, olhou para as armas que não eram de espada e lança, mas de fé e obediência. Cada um dos que aguardavam formando uma muralha de determinação, estavam cientes de que a vitória não era assegurada por suas forças, mas pela fidelidade ao Senhor. É tempo de marcha! Exclamou Moisés, ecoando a ordem que o mensageiro havia trazido. Daí, os sacerdotes, com suas trombetas à frente, conduziram o povo ao redor da cidade, em um silêncio que era ao mesmo tempo tenso e expectante. O coração de cada um, do mais simples ao mais exaltado, pulsava com a esperança de que, conforme Deus havia dito, a desobediência de Jericó viria a cair. No primeiro dia, enquanto os israelitas circundavam as muralhas com passos firmes e ritmados, o murmúrio que se levantava de Jericó fez-se um clamor de desespero. Os habitantes observaram com perplexidade aquilo que não podiam compreender. Os guardas, perplexos com a determinação do povo, viram na marcha um símbolo de ruína, sentindo o espírito de medo invadir seus corações. Por que eles marcham assim? O que eles esperam alcançar? Pergunta um dos guardas, seus olhos arregalados em incredulidade. Estão tão convencidos de que seu Deus os ajudará, que parece que perderam a razão. Responde outro, com um riso ácido nas palavras.
Na noite que se seguiu, as estrelas pairavam sobre a cidade amedrontada. No acampamento israelita, as vozes se uniam em orações, rodeadas pela presença do Senhor. Moisés, em seus devocionais noturnos, refletia sobre a magnitude do pedido do Senhor. Como posso crer que o som de trombetas se tornará a força divina para derrubar essas muralhas? Questionava ele, mas uma resposta ressoava em seu interior como uma brisa suave: a obediência é a chave de minha vitória. Com o passar dos dias, a estratégia divina tornou-se cada vez mais clara, como a luz do sol que varria as sombras da noite. Os israelitas marchavam mais uma vez, dia após dia, um círculo metódico persistente, sem que a exaustão os dominasse. O sétimo dia se aproximava e com ele a promessa de completa entrega. Aqueles que haviam hesitado em crer começavam a ser transformados em testemunhas da ação de Deus. Agora, quando o último sol do sexto dia se pôs, Moisés reuniu o povo. Amanhã, ao cair da manhã, marcharemos novamente, mas desta vez a ordem do Senhor será diferente, anunciou, um brilho nos olhos. Serão 7 voltas ao redor da cidade. Quando o som das trombetas tocar, o Senhor segredará sua vitória nas muralhas. A expectativa era palpável. Os corações dos israelitas eram como feixes de palha prestes a serem acesos pela chama da fé. No entanto, entre os habitantes de Jericó, o temor crescendo se tornava visível. Rumores de uma invasão vinda da eternidade ecoavam entre eles, algo que não se poderia conter com meras armas da terra. Então, como um relâmpago, uma revelação surgiu diante de Moisés: assim como prometi a eles a terra, prometi a você a minha presença. Uma verdade transformadora despontava, não era apenas sobre a conquista das muralhas, mas sobre a transformação espiritual de um povo. No dia seguinte, o Senhor não apenas buscava a destruição dos cananeus, mas estava moldando um novo coração em sua nação escolhida. E assim, ao romper do dia, a marcha teve início. Sabiam que estavam prestes a quebrar as barreiras da opressão e iniciar um novo capítulo em sua história como povo de Deus. O som das trombetas ecoava enquanto eles marchavam, e cada passo se tornava um ato de adoração. Mas ainda havia um mistério no ar: o que aconteceria quando finalmente as muralhas caíssem? Estavam prestes a experimentar a gloriosa resposta de Deus, não apenas na destruição, mas nas promessas que estavam por vir. Enquanto o sol se erguia no horizonte do sétimo dia, uma atmosfera de expectativa pairava sobre os israelitas como um manto sagrado. A voz de Moisés ecoava entre as fileiras de temor e esperança, ressoando em seus corações: hoje, a mão do Senhor se moverá em nosso favor. Preparem-se! Os sacerdotes, com as trombetas em punho, tomaram seus lugares na frente do povo, olhos fixos na cidade de Jericó, cujas muralhas se erguiam imponentes sob o céu azul. A marcha havia começado, cada passo reverberando com a promessa de libertação. Era um ritual de fé, um cerimonial que transcenderia o tempo e revelaria a glória de Deus. Por 7 vezes ao redor da cidade e no final da última volta, nossas trombetas tocarão, explicou Moisés, ardendo de fervor espiritual. Quando o som soar, todos vocês gritarão: o Senhor já deu a cidade nas nossas mãos. Assim, os israelitas iniciaram a primeira volta. A caminhada, embora repetitiva, era mais uma declaração de fé do que um mero ato físico. Observadores de Jericó olharam pelo alto dos muros, seu medo agora misturado à confusão. O exército que marchava não era armado com espadas ou lanças, mas sim sustentado por fé e propósito divino, algo que os habitantes da cidade temiam e não entendiam. Ao longo da segunda volta, a tensão aumentava. O povo de Deus, agora mais unido do que nunca, sentia a presença do Senhor como nunca antes. Cada passo dado em obediência trazia um fortalecimento espiritual, reavivando a esperança em seus corações. Gritos de adoração começaram a ecoar entre eles, quebrando o silêncio cerimonial. Ali, à sombra das muralhas impenetráveis, brotava um novo entendimento sobre a força que vem da unidade na fé. Foram os nossos pais em outra terra que atravessaram o Mar Vermelho pela mão do Senhor, uma mulher murmura para seu companheiro, lembrando-se das histórias da libertação. Assim como ele fez por eles, ele fará por nós. Na terceira volta, os sons das trombetas se tornaram um hino, abrindo passagem para louvores e clamores que se dirigiam aos céus. A cidade,
cerrada em desespero, começava a sentir a pressão da obediência dos israelitas. Um eco de juízo rangiam sob o peso da transgressão. Mas, ainda assim, a confusão no reino de Jericó crescia como um nevoeiro denso. Quando chegaram à quarta volta, a atmosfera se tornava palpável com uma presença sobrenatural. Os israelitas começaram a experimentar uma transformação, não apenas exterior, mas interior. O medo foi substituído pela fé inabalável e pela convicção de que o Senhor, que os guiara até ali, nunca os abandonaria. Ao completar a quinta volta, os habitantes da cidade podiam sentir a tensão. O brado de adoração que surgia do povo de Deus era como o rugido de um leão, um rugido de vitória que iminente trazia consigo a promessa do Senhor: quando as muralhas caírem, vivam as consequências dessa vitória. Chegando à sexta volta, Moisés ergueu suas mãos em direção ao céu. Clamem ao Senhor, e Ele ouvirá nossas vozes. O som de 1000 vozes unidas fez ecoar nos céus, trazendo uma resposta que eles ainda não podiam compreender. Era um momento de intercessão, onde o céu e a terra pareciam se tocar, e o propósito de Deus se ia desnudando em sua plenitude. Finalmente, ao iniciar a sétima volta, os israelitas podiam sentir a intensidade de cada marcha reverberar em suas vidas. O instante esperado se aproximava, e a confiança que alicerçava o convívio de fé em cada coração estava prestes a culminar. E assim, Moisés proferiu a ordem: agora, quando tocarem as trombetas, gritem com todas as forças. A trombeta soou, e um clamor ensurdecedor subiu até os céus. Era mais do que um grito de guerra, era um grito de liberdade. À medida que a onda de som levantava, um estrondo poderoso ressoou, como o rugido de um trovão. As muralhas de Jericó, feitas para resistir, começaram a tremer, e subitamente, o som da destruição se fez ouvir. Mas, dentro deste ato de destruição, Deus também se movia de formas que ninguém podia prever. O Senhor não estava apenas derrubando muralhas, Ele estava, na verdade, desmantelando o que fazia do coração humano um reduto de tristeza e iniquidade. E assim, enquanto as pedras caíam, um novo mistério começava a se revelar: a verdadeira libertação não vinha apenas nas muralhas sendo derrubadas, mas nos corações sendo transformados. O que seria o próximo passo do Senhor nesta grande trama? O êxito de uma nação se entrelaçava com a graça que seria derramada sobre todos que invocassem seu nome. Enquanto o grito estrondoso dos israelitas reverberava nas colinas ao redor de Jericó, a terra parecia se abrir sob o peso do poder divino. As muralhas, que até então se erguiam como fortificações intransponíveis, desmoronavam como se fossem apenas areia levada pelo vento. E em meio ao caos, uma nova compreensão começou a se revelar a todo o povo. Moisés, com o olhar fixo na cena da destruição, sentiu a presença do Senhor ao seu lado. Ele sabia que não apenas as estruturas físicas estavam sendo derrubadas, o próprio Senhor estava realizando uma obra espiritual em meio ao seu povo. Por que clamas a mim? Recordou-se da pergunta que o Senhor fizera quando o povo, à beira do Mar Vermelho, se agitava em medo. Agora, a resposta para aquele clamor ecoava mais forte do que nunca: o tempo de libertação havia chegado. Os israelitas, ainda em êxtase pela vitória, correram em direção ao que restava das muralhas da cidade. Era um momento de celebração e de temor, pois cada um deles percebeu que a batalha havia sido travada nas esferas celestiais antes que suas vozes se unissem. E em cada coração, o desejo de ver as promessas do Senhor se tornarem realidade despertava. Enquanto avançavam, Josué, que tinha sido designado como líder do povo, olhou em direção à cidade. Lembrem-se! Somente Raabe, a prostituta, e todos os que estão com ela em sua casa, escaparão. Quem tocar a sua casa, tocará em Deus e será maldito. Enquanto falava, as palavras do Senhor absorviam seus pensamentos, pastoreando seu espírito como um lembrete de que a obediência traria bênçãos, mas a desobediência consequência. Josué 6:17, as vozes que antes clamavam de adoração agora ecoavam uma nova ordem: os guerreiros começariam a investir na cidade. As ruas áridas e polvorentas de Jericó, que antes ressoavam com risos e escárnio, cediam lugar a gritos de glória e liberdade. Mas, neste momento de triunfo, os israelitas eram ainda mais confrontados pela gravidade de sua missão.
Eles não estavam apenas conquistando uma cidade, estavam sendo chamados para se tornarem agentes de justiça divina. Caminhando pelas ruínas, alguns israelitas pararam para examinar as evidências da destruição. As estátuas e ídolos que antes adornavam as ruas, símbolos de uma adoração profana, estavam agora quebrados e abandonados. A presença de Deus estava claramente afirmada na sua ira contra a iniquidade e na sua misericórdia ao salvar Raabe e sua família, que haviam mostrado fé em meio à degradação ao redor. Assim, enquanto os israelitas exploravam os destroços e a alegria da liberdade recém-conquistada, uma interrogação começou a pairar sobre suas mentes. O destino de Jericó se tornará um testemunho do juízo de Deus e da sua capacidade de salvar os que se voltam para ele. Que outros propósitos Deus poderia ter em mente ao orquestrar tal destruição? Que revelações poderiam emergir das sombras dos destroços? O sol já se esvaiu no horizonte, submergindo o cenário em uma penumbra suave, mas a grande obra do Senhor estava apenas começando. O coração dos israelitas pulsava com fervor e expectativa, mas também com um novo dilema. Como continuar com a missão que o Senhor nos deu? Questionou um entre eles, expressando a inquietação que agora se aninhava em todos. O futuro da nação parecia entrelaçar-se com a resposta a essa pergunta, revelando a essência de um plano que transcenderia gerações. Com isso, Moisés e Josué se reuniram, desejando discernir a vontade de Deus em meio à nova realidade. Que novos desafios estariam por vir, e como cada israelita se prepararia para o que ainda estava por desvendar? Deus, em sua soberania, estava prestes a mostrar que a conquista das terras prometidas não era apenas uma vitória em batalhas, mas um chamado à transformação. O desfecho da conquista de Jericó estava se entrelaçando com algo ainda mais grandioso, algo que envolveria não só a nação de Israel, mas toda a humanidade. A eterna história de redenção se aproximava. Enquanto a noite começava a envolver os israelitas, a luz suave das estrelas parecia sussurrar segredos divinos aos que haviam testemunhado a queda de Jericó. O som das vozes que cantavam acerca da grandeza do Senhor permanecia no ar, mas corria um murmúrio de preocupação, uma questão que ressoava em todos os corações: qual seria o próximo passo? Josué, com seu espírito aguçado pela liderança, convocou um conselho. Reuniu os líderes das tribos, e com o olhar fixo na renovação do povo, falou: o Senhor nos deu esta grande vitória, mas nossa missão ainda não termina aqui. A terra prometida nos espera, e cada um de nós deve preparar seu coração para o que virá a seguir. Josué 1h03, as torres em ruínas de Jericó, agora ressoando apenas com ecos de derrotados, foram um memorial da justiça de Deus. Mas, em meio às ruínas, a salvação de Raabe refletia uma nova luz. Poderia Deus estar nos ensinando que até mesmo os marginalizados têm um lugar no seu propósito? Este pensamento trouxe à memória de muitos a promessa feita a Abraão, que por meio dele todas as nações da terra seriam benditas, Gênesis 12h03. Os líderes, entreolhando-se, se perguntaram se aquela libertação era um prenúncio de mais revelações a serem manifestadas. Raabe, a mulher que escolhera acreditar no Deus de Israel, emergiu da sombra das paredes desmoronadas para encontrar-se com eles. Ao reconhecer a graça que a salvara, ela declarou: o Senhor é verdadeiro e poderoso. Eu vi e ouvi os seus feitos entre as nações. E eu clamei por misericórdia, e ele me respondeu. Josué 2h11, Josué se lembrou das instruções do Senhor e levando todos a se colocarem de joelhos, ele orou pedindo direcionamento. Aquela noite se tornou um clamor de unidade entre o povo, e os israelitas, agora, sabiam que não eram meros conquistadores, mas instrumentos de uma vontade soberana que transcendia a destruição. O toque do Espírito estava sobre eles, e avivamento espiritual começava a surgir em meio àqueles que haviam vivido sob o peso da opressão. De manhã, porém, o rosto de Josué estava marcado pela determinação e pela gratidão. Com a nova atividade a ser realizada, ele anunciou: o Senhor nos chamou para prosseguir, mas devemos limpar a terra de suas abominações, da idolatria que aqui prevaleceu. Aqueles que se opuserem ao plano de Deus não conhecerão sua misericórdia. É hora de um novo caminho. Deuteronômio 12:2-3. Assim, os israelitas começaram a caminhar por Jericó, erguendo-se como um povo renovado. Mas, nos corações de alguns, a dúvida permanecia: e se a jornada se tornasse mais difícil?
Como enfrentariam as cidades que ainda permaneciam fortes e com os aliados de Jericó que se espalhavam pela região? Enquanto os militantes se preparavam para a próxima batalha, uma inquietação aumentava no espírito de Josué. Ele percebeu que a verdadeira vitória não estava apenas nas forças físicas, mas na localização da presença de Deus. O tabernáculo, lugar da habitação do Altíssimo, ainda estava a milhares de quilômetros de distância. A promessa do Senhor não se realizaria totalmente sem que o povo aprendesse a viver e a adorar em sua presença. Encaminhando-se na direção de Ai, Josué fez uma pausa e proclamou: Senhor, quais são os planos que o Senhor tem para nós enquanto continuamos nessa jornada? Que nosso caminho seja iluminado por sua verdade e sua justiça. Não desejamos seguir sem sua orientação. E enquanto ele proferia essas palavras, um vento suave começou a soprar, trazendo cheiro de terra e frescor. Era um lembrete de que Deus estava presente e que sua voz ainda ecoava entre eles. Havia um mistério oculto na caminhada que ainda não tinham compreendido plenamente. O próximo desafio não seria apenas físico, mas espiritual, e a vitória exigiria mais do que força, exigiria fé, obediência e um coração voltado para o Senhor. Assim, enquanto os israelitas avançavam, o céu parecia escurecer à sua frente, sinalizando que a próxima batalha estava se formando. E ainda que o medo quisesse prevalecer, havia uma certeza vigorosa, que a glória de Deus se manifestaria e que propósitos eternos estavam em jogo. O futuro de cada um deles pulsava com as promessas da sua presença, e um novo enigma se levantava. Que revelações Deus ainda guardava? O que mais eles precisariam aprender para cumprir o plano soberano de Deus, que se estendia além de suas expectativas? Enquanto os israelitas se aproximavam de Ai, a atmosfera carregava um peso de expectativa e temor, uma carga de saber que estavam prestes a enfrentar uma nova cidade cercada por muralhas imponentes. O clima esquentava o ânimo e Josué, sentindo a tensão entre os homens, decidiu enviar espiões para investigar a cidade antes que a batalha começasse. O relatório que trouxessem poderia ser a diferença entre a vitória e a derrota. Os espiões, após uma jornada furtiva, voltaram com notícias que, embora não fossem o que Josué esperava, eram reveladoras. A cidade é pequena, e o povo a habita não é forte. Não precisamos de todo o nosso exército para conquistá-la. Apenas 2.000 ou 3.000 homens bastarão. Não é necessário enviar todo o povo. Josué 7:03, confiantes na aparente fragilidade de Ai, Josué fez como sugerido. Mas, ao travar em combate, a realidade se desdobrou de maneira cruel. Uma derrota inesperada rapidamente tomou forma, e os israelitas foram forçados a recuar em desespero, com 36 deles caindo na batalha, Josué 7:4-5. A notícia da derrota percorreu todo o acampamento, e o ato traiçoeiro da cidade ressoou mais forte do que o eco da vitória em Jericó. Desolado, Josué se prostrou diante do Senhor. Clamou com a alma aflita: Ó Senhor, por que fizeste passar este povo além do Jordão? Para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir? Se apenas tivéssemos permanecido além do Jordão. Josué 7:07. As palavras de Josué refletiam a aflição de um líder, seu coração angustiado pelo que entendia como falha, não apenas pessoal, mas coletivamente. A resposta de Deus cortou o silêncio da oração de Josué, como um raio de conclusão. Levante-se! Por que você está assim prostrado? Josué 7:10. A doçura da liderança de Deus contrastava com a dureza da reprimenda. O Senhor continuou: Israel pecou. Eles transgrediram a minha aliança, tomaram do anátema e esconderam-no entre os seus próprios bens. Josué 7:11. A culpa de um homem, Acã, um esforço mesquinho que refletia uma tragédia maior, tinha comprometido a posição do povo diante de Deus. Quando Acã foi chamado, o peso de suas ações se desdobrava diante da congregação. Ele confessou sua transgressão ao Senhor, exclamando que havia tomado um manto babilônico e ouro, escondidos sob sua tenda. Josué 7:20-21. A justiça divina e a santidade do Senhor não podiam ser negligenciadas, mesmo que o pecado parecesse isolado a um único nome. Assim, em um ato de severa correção, todos os israelitas se reuniram para enfrentar a dor da traição. Acã e tudo que lhe pertencia foram trazidos ao vale de Açor,
onde a honra de Deus seria restaurada através do julgamento. Josué 7:24-26. A destruição de Acã não era apenas pela transgressão, mas uma lição de que a obediência traz bênçãos, enquanto o pecado gera destruição. Depois deste evento, o Senhor falou a Josué novamente: não tema, e não desanime, levante-se, suba a Ai, porque eu entreguei em suas mãos o rei de Ai. Josué 8:1. Um novo plano estava sendo revelado, um passo divino era introduzido na jornada. E ao enfrentar Ai mais uma vez, agora com a certeza da presença de Deus e a purificação do povo, as promessas do Altíssimo começavam a se manifestar. Enquanto os israelitas marchavam, novos mistérios se delineavam no horizonte. O significado da vitória e a necessidade de consagração tornavam-se ainda mais claros. A destruição do mal estava apenas iniciando, mas e as cidades que viriam a seguir? E se além da batalha física, Deus estivesse utilizando essa jornada para limpar não apenas a terra, mas também preparar o coração do seu povo? Assim, a aurora da batalha pairava sobre eles, um prenúncio de que algo extraordinário estava por vir, e a certeza pulsava nos corações: o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Salmos 23:1. A glória de Deus se aproximava, e mais revelações estavam à porta, à espera de que fossem desveladas. Qual seria a próxima lição que o Senhor tinha para seu povo? Enquanto a alvorada se erguia sobre a terra de Canaã, os israelitas se preparavam para a batalha ao redor de Ai, com corações pulsantes de determinação e olhos fixos na promessa de Deus. Josué, agora revigorado pela palavra do Senhor, organizou seu exército em fileiras firmes. Hoje, nós lutaremos buscando não apenas a vitória, mas a justiça e a honra do nosso Deus. Josué 8:1. A certeza da oração e da devoção ao Senhor pesava na atmosfera, e o povo sentia a transformação que a obediência havia trazido. Antes de avançarem, Josué subiu a montanha, onde poderia avistar a cidade. Com firmeza, ele levantou a espada em sua mão e orou, pedindo pela direção e poder do Altíssimo sobre o combate que se aproximava. Ovação enchia os corações dos israelitas, e suas vozes unidas ecoavam pelo vale, clamando ao Senhor para que os guiasse no campo de batalha. O que eles não sabiam era que, além da luta física, o céu se movia em favor deles. A estratégia do Senhor, revelada a Josué, incluía uma emboscada. Ele ordenou que parte dos homens se escondesse atrás da cidade, enquanto outros se aproximavam pela frente como se fossem atacar. Quando os habitantes de Ai saíssem para enfrentá-los, os israelitas em emboscada teriam a oportunidade de tomar a cidade. Deus nos entregará Ai como prometeu, só precisamos de fé e coragem para agir conforme sua palavra. Josué 8:4-5. O momento de batalha chegou e o pavor tomou conta dos homens de Ai, quando perceberam que os israelitas se aproximavam. Impetuosamente, lançaram-se para fora, apenas para descobrir que estavam cercados. Naquele momento, o plano divino se desenrolou como uma perfeita sinfonia. O exército oculto atacou e, com as direções do céu guiando suas espadas, tomaram a cidade em uma conquista que seria contada por gerações. Enquanto a cidade ardia em chamas e os guerreiros israelitas celebravam a vitória, um sentimento de reverência pairava sobre eles. Os olhos de Josué refletiam um misto de gratidão e temor. Ele havia visto a mão de Deus se cumprir. Vejam, o Senhor não apenas nos deu a cidade, mas também nos mostrou que é somente pela obediência que alcançamos seu favor. Josué 8:18. Entretanto, enquanto os israelitas se regozijavam, um fato sombrio se desenrolava na mente de Josué. As palavras de Deus ressoavam em seu coração: eu entregarei as cidades, mas será cobrado um preço pela transgressão da terra. A destruição de Ai não era apenas uma vitória militar, era um cumprimento da purificação escolhida por Deus para a terra que prometeu a seus filhos. Ao contemplar as cinzas de Ai, Josué decidiu erguer um altar ao Senhor, conforme sua instrução. E naquela noite, reunia todas as tribos de Israel e falei-lhes sobre a santidade de Deus e a necessidade de viver em obediência a seus mandamentos. Josué 8:30. O altar, erguido com pedras não lavradas, simbolizava a renovação da aliança do povo com Deus. Mas em meio à conquista e louvor, um novo mistério começou a se formar.
Por qual motivo Deus utilizaria tanto drama e destruição para restaurar a comunhão com seu povo? O Senhor nunca havia ceifado vidas sem causa, e isso ecoava em cada mente atenta e coração ansioso. Josué sentiu que outra revelação o aguardava. Enquanto o povo se dispersava, preparam-se para os desafios que viriam. Qual cidade estaria para aparecer em seu caminho? Que lições mais o Senhor requereria deles? O sopro do Espírito pareceu flutuar entre eles. Ainda há muito a aprender, muitos segredos a revelar. Um murmúrio de promessas inexploradas ressoava, um convite fiel para confiar na soberania de Deus. A cada batalha, mais do plano divino se desvelaria. Qualquer dúvida agora poderia se transformar em uma descoberta de profundidade espiritual, à medida que a campanha em Canaã prosseguia. A jornada estava apenas começando. Enquanto a brisa noturna dançava entre as colinas de Canaã, uma nuvem de expectativa pairava sobre os israelitas. Josué, de pé em frente ao altar erguido, sentia a presença de Deus como um peso glorioso sobre seus ombros. Naquela noite, as chamas de Ai iluminavam o céu, mas a luz de Deus em seu coração era ainda mais intensa. O Senhor é minha luz e salvação, de quem terei medo? Salmos 27:1. No entanto, conforme refletia sobre a destruição e os eventos que levaram à vitória, uma inquietação tomava conta de sua alma. Josué se retirou para um local isolado, clamando ao Senhor em busca de clareza. Ó Senhor, por que é que tua mão pesada pesa sobre nós? Qual é o propósito de tantas perdas entre os povos destas terras? Ele orava intensamente, não apenas por respostas, mas por orientação divina. Enquanto orava, a voz do Senhor irrompeu como um trovão em seu espírito. Josué, meu servo, há um padrão na justiça que estabeleci sobre a terra. A iniquidade dos cananeus subiu até mim, e a paciência de meu povo não deve se igualar à sua transgressão. Gênesis 15:16. O eco dessas palavras fez o coração de Josué tremer, porque compreendeu que a destruição de Ai não era apenas sobre conquistas militares, mas sobre a purificação da terra prometida. Na manhã seguinte, Josué convocou os líderes das tribos e falou sobre a importância de estar em conformidade com a santidade de Deus. Assim como ele nos deu vitória sobre Ai, devemos nos lembrar que sua luz expõe nossa escuridão. Se não formos justos em todas as nossas ações, enfrentaremos as consequências de nossa desobediência. Deuteronômio 28:1-2. Enquanto falava, um homem entre os presentes, chamado Acã, começou a sentir seu coração apertar. Ele entendeu que o peso sobre a vitória poderia ser bem mais pesado do que imaginara. Algo em sua consciência criou um tumulto. Ele havia guardado em sua tenda algumas das coisas amaldiçoadas que haviam sido tomadas em Ai, desobedecendo diretamente a ordem do Senhor que proibia isso. As palavras ecoavam em sua mente: maldito seja aquele que não obedecer aos estes mandamentos. Deuteronômio 27:26. Na hora da assembleia, Josué, inspirado por Deus, decidiu que precisavam buscar a verdade. Por meio de sorte, serão revelados os culpados. Assim, os castigos viriam sobre aqueles que desviaram o coração de Deus e trouxeram desgraça sobre a nação. O clamor por justiça ressoou entre os israelitas, enquanto o suspense se tornava palpável. Acã, aterrorizado, viu o peso de seus atos desenterrar-se lentamente, até que finalmente, quando seu nome foi chamado, não pôde mais suportar. Eu sou o culpado. Eu peguei algumas coisas da cidade e escondi. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos estavam sobre ele, e uma tristeza profunda encheu os corações dos israelitas ao perceberem que a desobediência de um homem poderia trazer repercussões a todos. Josué, ouvindo a confissão de Acã, respondeu com uma gravidade sem igual. Você trouxe sobre nós a ira de Deus. A santidade deve ser guardada com rigor. O medo tomou conta, mas também uma determinação nova, de purificar a nação e garantir que a obediência a Deus fosse mantida. Diante daquela situação, o Senhor revelou a Josué que mesmo em meio à dor da disciplina, ele sempre estaria presente para restaurar o coração de seu povo. Somente com obediência, a terra será um lugar de bênção e paz. As palavras de Deus traziam esperança, mas ao mesmo tempo um chamado à ação. Enquanto a execução do juízo se aproximava para Acã e sua família, a lição ressoava profundamente:
a santidade de Deus não poderia ser comprometida. E assim, o povo de Israel se preparava, não apenas para enfrentar mais batalhas, mas para entender que cada passo da jornada era uma chamada ao comprometimento com o Senhor. Assim, diante daquilo que estava prestes a acontecer, novas questões surgiam no coração de Josué. Quantas batalhas restavam pela frente? E, ainda mais angustiante, o que se revelaria à medida que o Senhor continuasse a guiar seu povo? A jornada, aparentemente, estava apenas no início, pois muito mais do plano soberano de Deus ainda aguardava para ser descortinado. Enquanto os israelitas se reuniam em torno do trágico destino de Acã, um profundo silêncio tomava conta do acampamento, como se toda a criação aguardasse a próxima revelação do Senhor. O peso da responsabilidade pesava sobre Josué e os líderes, pois estavam prestes a testemunhar o cumprimento da justiça divina, uma lição de obediência que reverberaria por gerações. Preparai-vos! Ordenou Josué, sua voz ecoando com uma determinação renovada. O Senhor nos chama para refletirmos sobre nossa trajetória. A disciplina é dura, mas necessária para a santidade do nosso povo e para a purificação da terra que o Senhor nos deu. A mensagem ecoou em seus corações, um lembrete da gravidade do chamado à responsabilidade. Enquanto Acã era levado ao vale de Açor, um local que se tornaria um símbolo de pecado e punição, Josué sentia o peso da decisão. Ele tomou um momento para orar em silêncio, buscando sabedoria do Altíssimo. Senhor, não permitas que a culpa de um homem abra espaço à desesperança entre nós. Que os nossos corações enxerguem a profundidade da tua misericórdia, mesmo diante do juízo. A sinceridade de sua oração tocou o céu, e uma paz começava a envolvê-lo. Acã, em seu último momento, confessou sua ação e a dor que isso causou a seu povo. Eu fui movido pela cobiça e gastei minha lealdade. Por favor, remova a ira de nosso Deus. Eu trouxe sobre nós a vergonha de um pecado escondido. Seu lamento ressoava, mas era também um aviso: a transgressão individual afeta toda a comunidade escolhida por Deus. Com um gesto solenemente respeitoso, Josué dirigiu a assembleia, assim como Acã foi julgado, que este ato nos lembre que a desobediência e a idolatria têm suas consequências. Devemos nos unir em torno da fidelidade a nosso Deus e nos afastar dos ídolos que nos atraem. Palavras de resolução ecoaram entre o povo, e uma nova determinação começou a se formar em seus corações ansiosos. Após o juízo sobre Acã, a atmosfera no acampamento começou a mudar. A experiência traumatizante trouxe uma nova clareza ao povo de Israel. Agora, compreendiam que a presença do Senhor entre eles era essencial para sua vitória, e essa certeza impulsionava uma busca renovada por santidade e justiça. O Senhor, em sua misericórdia, transformou a tragédia em um convite para a transformação. Assim, enquanto avançavam, Josué dirigiu novamente sua atenção à próxima cidade que se levantava em seu caminho, Ai. Lembrando-se da surda derrota anterior, a fé começou a se entrelaçar com a determinação de não deixar a iniquidade mudar seu destino. Levanta-te novamente, Israel! Proclamou ele. O Senhor está conosco. Ele nos entregará em suas mãos. Vamos marchar com obediência. Josué 8:01. Os israelitas começaram a preparar-se para a batalha, mas dessa vez, não apenas com armas em mãos, mas com corações revertidos e olhos fixos na soberania de Deus. A vitória não era apenas um desejo, mas uma expectativa fundamentada na obediência e na renovação do espírito. Com a marchada de fé, gravaram em seu espírito que a batalha era do Senhor. Ao se aproximarem de Ai, Josué enviou um novo destacamento de espiões para fazer uma avaliação da cidade. A estratégia de combate agora seria baseada no aprendizado. Devemos ser sábios e vigilantes, instruiu Josué. Aprenderemos com o passado. Deus nos deu sua direção e também nos deu testemunhas de sua justiça. Quando os espiões retornaram com notícias mais favoráveis, o coração de Josué pulsou com esperança. A cidade pequena, aparentemente vulnerável, se tornará um fluxo de oportunidades, mas ele sabia que, por trás da força de Ai, havia um desafio que exigiria mais do que simplesmente uma estratégia. Seria uma batalha que imortalizaria a confiança e a fé do povo em seu Deus. Com a nova estratégia em mente, Josué organizou o povo. Cercaremos a cidade de maneira estratégica.
Um grupo fará um ataque frontal, enquanto uma emboscada se posicionará em suas costas. Esta é a hora de mostrar que Deus é nosso defensor, e nosso compromisso com Ele é o que trará a vitória. A determinação lotou os corações, e se prepararam para o embate com firmeza e coragem. Assim, enquanto os israelitas marchavam em direção à cidade, uma atmosfera de expectativa e fé inundava cada coração. A dúvida que antes pairava como nuvem escura se dissipava, dando lugar a uma certeza gloriosa: Deus estava com eles. No fundo dos olhos de cada israelita, havia uma busca por redenção, um desejo por um futuro que os libertaria das feridas do passado. Ao se prepararem para atacar Ai, uma nova revelação emergia na mente de Josué. O que mais, Senhor? Qual é o propósito ainda oculto nesta batalha? Ele sentia que a jornada era mais clara do que o visível, e a cada prova havia uma oportunidade de aprofundar sua aliança com Deus. A marcha estava prestes a acontecer e o clamor pela vitória estava em céu. Mas ainda se levantava uma pergunta essencial: como a vitória em Ai se encaixaria no plano soberano de Deus? Que outros segredos estavam por vir nesta batalha, uma vez que cada jornada os aproximava de um entendimento mais profundo do caráter do Altíssimo? Eles estavam prestes a descobrir que a verdadeira vitória não estava apenas em conquistar cidades, mas em tomar posse das promessas divinas que haviam sido proclamadas desde a fundação do mundo. O futuro estava repleto de mistérios, e a crônica da redenção apenas começava a ser escrita.